ver. Aí, deu certo. Então, conseguimos. Então, pessoal, boa tarde, né? Sejam bem-vindos ao nossa reunião de equipe caso 3, as 3 amigas, tá bom? Então, deixa eu só Aí, estamos gravando Alexandre, aqui. Oi? tá gravando? Tô gravando, mas é pelo OBS. Ah, você não tá gravando pelo Meet, né? Não, é que pelo Meet era um pouco mais complicado. Daí a minha cabeça não ia dar certo. Não, porque ele tem uma ferramenta aqui, Alexandre, mas tudo bem. Tá gravando pelo OBS, é mais complicado, eu acho. Mas tá bom. Depois você conta, me disseram que era muito simples, eu não consegui, né? Daí o João Fernando teve que me dar um curso hoje cedo, 7h pouco da manhã. Tá bom. Bom, pessoal, então nós vamos começar aqui a nossa reunião de equipe do caso 3. E hoje nós vamos falar pouco, tá? A gente já falou bastante, vocês já estão entendendo um pouco a metodologia. Então a gente quer saber o que vocês encontraram nesse caso. O que esse caso fala? Vocês viram isso, né? Quais são os fatos, né, da Helena, da Sara, da Kátia? O que vocês encontraram de importante aí? Foram muitos fatos. Tem muitos personagens, tem muitos fatos, né? Mas vamos lá, vai falando. Tinha a Helena, que tinha 6 filhos. Isso, então fala tudo que você achou da Helena aí. Vocês têm anotado, né? Vocês sabem que tem aquele papelzinho lá que vocês anotam lá, né? Sim. Então vai lendo aí, Paulo. O que vocês escreveram sobre Não, ele? isso foi só para incentivar. Só para incentivar? Mas já que você começou agora, incentiva mais. Fala um fato importante. Ela tem 6 filhos, o que mais que a Helena faz nessa vida aí? Jamile, ajuda. Não precisa ser só eles. Quem quiser também pode falar. Vamos lá, Lucas. Eu vou fazer igual meus alunos. Vou começar a chamar, assim, para responder. Não tenho notado aqui, mas ela tem 6 filhos, a gente percebe que ela tem uma... É fato, né? Não falou do problema. Ela tem 6 filhos, percebe que ela é bem organizada, com a pequenininha estava ajudando ela a organizar o ambiente para a reunião que ela ia ter, deixou o ambiente para as crianças brincarem separadas dos adultos, preparou as brincadeirinhas que eles iam fazer. Ela deixou... Ela chamou as outras 2 amigas para uma reunião, as 2 também, cada uma tinha um filho. Ela deixou o pequenininho no cercadinho, com mais novinho. Não se importou com isso, deixou ele brincando com os outros. E quais são as idades mesmo das crianças dela? As crianças que estariam na reunião. 3, Tem 1 ano e 8 meses, acho. Acho que é 8, né? Não lembro. As filhas da Helena. Os filhos da Helena, que idade que tem, os que estão em casa? Maria, 3 anos, e Gabriel, 6 meses. Isso. Então o Gabriel, de 6 meses, ficou no cercadinho, né? Ia ficar no cercadinho durante a reunião. E a Helena ia ficar cuidando, né? Parece. Não, Maria. Não, desculpa, a Maria ia ficar cuidando. A mãe é Helena. A Maria ia ficar cuidando, isso. Eu pensei em uma coisa e falei outra. O que mais? Vamos lá, o pessoal de Joinville. Tá sem microfone. Então, aqui de fatos da Helena, eu anotei assim que me chamou bastante atenção, né, dentro desses pontos aí, mas ela pede ajuda para a filha, ela agradece a filha pela ajuda, e aí tem essa situação do cercadinho, né, também que também me chamou mais atenção. Foram mais pontos positivos que negativos da Helena. O ponto do cercadinho, bom, a gente vai falar do problema depois, né? Mas, enfim, foram esses... Ela conversa bastante e com a filha explica tudo, né? Do que vai acontecer, então a filha já está a par do que vem. Eu acho que é isso. Tem alguma coisa mais, cara? Assim, eu coloquei sobre que eu ali lendo, né, eu percebi que ela quer ajudar a Sara,
né? Faz parte de outra relação, não com filhos, né? Mais com as mães ali. Diz que falta ordem na vida da Sara, então isso que eu percebi da Helena também. É um fato, ela identifica esse fato, né? Identifiquei esse fato. Isso. A Helena identifica o fato da Sara, o problema da Sara. No caso, por que ela fala desse problema? Por que a Helena fala sobre a Sara? Porque no momento que a Kátia sai, ela desabafa, né? A Sara desabafa com ela e ela, pelo que eu li ali, ela quer ajudar a Sara, mas a Kátia não dá muita bola, né? A Kátia tá meio sem paciência. Completamente. O que elas fazem juntas, as três? Elas trabalham. Elas têm um trabalho caseiro, me parece, um trabalho em casa e estavam fazendo uma reunião ali. Tem essa reunião também. Vamos tentar ver os fatos da Kátia e da Sara, daí a gente talvez vai entender melhor assim por que a Helena quer ajudar a Sara e a Kátia não. Vamos tentar ver os fatos agora da Sara e da Kátia. Vamos lá. Só fechando assim o fato do caso que fala que elas têm um pequeno negócio doméstico, né? As três juntas têm um pequeno negócio. Bom, depois eu falo. Walter e Bruna, falam lá da Kátia. O que vocês escreveram da Kátia pra gente? Tá, vamos lá. Então, a Kátia tem o Carlos de 2 anos, né? Eles chegam pontualmente. Ela apresenta a amiga e a filha da amiga para o filho, né? Olha na altura dele, explica a situação e faz um reforço positivo ali, né? Estou muito contente que você tenha vindo trabalhar comigo, né? Isso. Depois ela acredita que o bom exemplo, né, de ordem delas no trabalho está repetindo o comportamento de Sara na educação do filho. E acredita que a boa educação vem com esforço e que Sara não entendeu isso ainda, né? Isso. Como que a Kátia mostra, explica para o filho o que vai acontecer ali? Então, ela chega e olha na altura dele, né? Que ela olha na altura dele e explica. Ela se abaixa, fala com ele na altura do olho ali, explica o que vai acontecer, que é mais ou menos a mesma coisa que a Helena faz. Ela conversa com a Maria lá, nossa, você cuida do teu irmão aqui por enquanto, quando as crianças chegarem vocês podem brincar, que ele vai ficar no cercadinho. E tem outro fato também sobre a Helena, que no final, depois da bagunça toda, de todo, né, o show de todo mundo ali, ainda assim ela chama a Maria para ir brincando, cantando ali para ajudar a guardar, né, ajudar a arrumar bagunça. Isso. Tem um fato aqui também da Kátia, que ela levou uns livros, né? Levou preparada para a criança, assim, tivesse um brinquedo lá, ela já levou livros para o Carlos se entreter. Levou um brinquedo também, né? Um brinquedo e livro de histórias, né? E quando ela chegou na casa da Helena, ela mostra para ele onde que fica o banheiro, o quarto, mostra mais ou menos ali o ambiente que ele vai ficar, né? Onde ele pode ficar e tal. Legal. E eu achei bacana também da Helena que ela fala com a filha sorrindo. Então isso também faz toda a diferença, assim, eu achei, né? O que mais, pessoal? Da Sara, né? Acho que da Sara tem mais coisas para falar. Vai lá, Paulinho, você tá querendo falar, né? Vai lá. O que acontece com a Sara? É muita coisa da Sara, eu vou falar só algumas. As mais absurdas, então, eu vou falar. Descer do ônibus e ir de táxi, porque a criança ia dar um show. Dar caramelo quando estava dentro do táxi, para o menino ficar quieto. Aí chegou atrasada, né, já viu no caso anterior que fazer as coisas nas pressas é um problema. Então ela chegou atrasada. E tem aqui também a ausência do pai. Só isso. Não, tem mais que eu vou ficar quieto.
Podem ir complementando. O que mais que tem sobre a Sara? Chamou de porquinho, chamou de monstro. Isso ali, doido, né? E fininho. O Vitor, né, que é o filho, também não quis brincar com as outras crianças, né? E chegou lá já todo irritado, não aceitou brincar de início. Teve a briga também dos dois. Ele brigou depois, né, com as outras crianças. Ela ganhou a briga quando ele estava chorando também, pedindo atenção, ela fez que não viu e tratou com indiferença, assim, não deu bola. Ela coloca que ele dá show, né? Mas lá ele dá um show, não sei o quê, mas daí na hora que ele briga lá com as crianças, ela vai lá e ela começa também a espancar o piá, né? Bater, xingar, não sei o quê. Ela dá um show também, né? Eu acho que o show maior foi dela, né? E né? Ela ensinou ali, né, o show, né? Porque ela bate e grita e fala, criança é assim mesmo, né? Parece que o menininho tá sempre tentando se comunicar com a mãe e a mãe nunca consegue perceber, assim. Ele tem umas 2 vezes. Tem uma vez que ela diz assim, o menino parece, sem resultados, querer defender. O piazinho tá sempre tentando se comunicar com a mãe e a mãe nunca consegue enxergar o piá, de verdade. Ela fala, é sempre um monólogo. Não é nunca um menininho de 1 ano e 8 meses, que já é uma criança que se faz entender muito bem, né? Sim. Bem legal isso, Bruna, de olhar, quando a gente está falando dos fatos do caso, olhar o texto ali mesmo, né? Como ela indicou ali a frase que a gente está falando. É bom a gente sublinhar, marcar ali, para a gente depois entender o que foi fato e o que não foi, né? Então, bem legal. Isso a gente sempre grifar. Às vezes, quando a gente vai estudar o caso, a gente escreve mais ou menos ali na nossa anotação, mas não coloca exatamente a palavra do fato do caso. Daí a gente pode, às vezes, distorcer ali na hora de falar. Então é bom a gente sempre grifar e falar com as palavras que estão ali no texto, né? Para não ter o perigo da gente querer colocar também o nosso pensamento, o que a gente achou daquilo que realmente aconteceu, né? Bem legal, gente. Também que acredita que o filho precisa de acompanhamento, né? Pois não para nunca e não obedece nem ameaças nem castigos, e acha que as amigas tiveram sorte por ter filho comportado, né? Que ela é amaldiçoada. Tem inveja da casa da amiga, né? Tem 6 filhos de casa arrumada, da dor, né? A Helena teve 6 filhos anjos, né? Como se pudesse escolher, né? Ela fala que precisa de psicólogo, né? De ajuda psicológica, né? O que mais, pessoal? Então, tem mais um ponto aqui que ela fala, quando ela fala do marido, né? Que, como é impossível, disse também que eu deveria me desfazer de todos os meus vasos que enchem completamente a varanda, para que Vitor tenha mais espaço para brincar. Quem então, que fala isso? Esse aqui é o marido fala para ela, né? Para ela quem? Qual das 3? Para a mãe do Vitor, para Sara. Então dá a impressão que a casa da Sara está... Não tem espaço, né? Tem espaço para criança, né? Uhum. Ela fala que não tem espaço, que eles vão tirar as coisas que ele quebra, que vão tirar os vasos, mesmo ele ter mais espaço, mas que também tem um quarto que eles não usam, um quarto de hóspede que eles não usam, né? Usam muito pouco lá, para quando os pais dela vão lá, né? Esse espaço tem. Exato. Aparentemente, o texto coloca essas frases para mostrar que tem espaço, né? Existe um quarto de hóspedes. Complicação da nossa sociedade. Eu acho que tem bastante solução legal depois, hein? Esses fatos aí. Tá bom. Uma coisa que eu achei aqui também é que a Sara tá com nervos à flor da pele. Eu acho que isso também preocupa, né, a Helena. E uma coisa que eu achei bem estranho, assim, não sei se vocês acharam também, mas ela sente-se só e tem vontade de sair de casa, deixar o filho sozinho,
para conversar com outras pessoas. Então, que situação complicada mesmo, né? Mas é um fato, né? Esse é o fato. Fala que a casa dela é muito silenciosa, né? Tá com o filho junto ali, mas é muito silenciosa. E ao mesmo tempo ela fala que ele é um esquilinho que não para nunca. Eu acho que um esquilinho que não para nunca faz barulho na casa, pelo menos, né? E eu até grifei a frase que a Helena fala, né? Que a organização exige esforço, a educação exige esforço e a ordem exige esforço, né? Querendo argumentar contra aquela ideia, né? Que a Helena, né? Ela conseguiu a parte dos filhos que são anjos, né? Na divisão, né? Como se nascessem né? Assim já, né? Tem até alguns pensadores que falam isso, né? E também grifei também uma coisa legal do caso, né? Que não obedece nem com ameaças e com castigos. Então, né, é uma coisa que faz a gente pensar, né? Às vezes a gente tá nessa também, né? Não aguento mais, não sei o que fazer mais, né? Mas eu até anotei isso que eu achei interessante, para depois a gente discutir, né? Eu tô separando um quebra-cabeça aqui no chão, por isso que eu fico me abaixando, tá? Pra ajudar um serzinho aqui que tá do nosso lado. Muito bem, eu acho que já nessa altura do campeonato a gente pode começar a falar dos problemas, pra gente ter também um tempo hábil aí para as soluções, que vai ter bastante aí. Na última vez a gente falou menos, né? Das soluções. Vocês acham? Último minuto para algum fato que não foi falado que vocês acham importante, senão a gente vai para os problemas. Mas também, ao longo do tempo que a gente for discutindo, se aparece, volta, né, lá, a gente pode voltar também no fato que não foi falado, que lembrou na hora que está discutindo o problema, tá bom? Eu não lembro se foi falado que tanto a Helena quanto a Kátia, elas agradecem os filhos por estarem cooperando. A Helena, o filho a Helena está ajudando ela, no caso a Maria, e a Kátia, pelo filho está ajudando a trabalhar com ela e também cooperando. Eu acho interessante essas duas atitudes positivas, um reforço positivo das mães. A gente comentou mesmo, legal. Eu acho que me chama a atenção ainda só o fato de que a fala da Kátia, né, que estamos perdendo tempo ao invés de trabalhar, né, então parece ser fato que essa reunião não rendeu, né, que elas tinham programado 1 hora de reunião. Isso. E que a outra já chegou, se não me engano, 40 minutos atrasada. Meia hora. Meia hora atrasada, então, assim, né, enfim, esse trabalho, esse negócio delas, essa sociedade que elas têm, vai ter, né, parece que, pelo menos nesse dia, o trabalho delas não rendeu como deveria, né? Isso. Então, pessoal, vamos para os problemas, então. Vamos lá. O que vocês acharam de problemas? Vocês têm que falar bastante, viu? Senão a gente fala. Falta de ordem, né, da Sara. Acho que talvez seria o mais gritante. Falta de ordem? Sim, de ordenação, de programação, tanto com o filho em casa, se ela provavelmente não tem a ordem do dia a dia dela, ela também não vai ter quando ele se propõe a sair. Muitas vezes é isso que acontece, né? As famílias não têm a ordem no dia a dia, no simples dentro de casa, e quer exigir do filho que tenha a ordem depois em outros ambientes públicos. Ele vai repetir o que ele faz em casa. Vocês acham, pessoal? Também anotaram isso? Falta de ordem da Sara? Falta de paciência, me inquieta, parece, sabe? Então, eu deixei isso tudo junto. Você achou que a falta de ordem e paciência tá junto? Não, eu deixei que um problema, eu achei que é um problema conjunto. A Sara, ela é inquieta, né? Até por esse ponto que tu comentasse antes. Em casa, ela quer deixar tá, muito silêncio em casa, ela quer mais barulho, mas em casa tem barulho, tem silêncio. Então me parece que ela não está certo? Ela está um pouco inquieta, ela nunca está satisfeita onde ela está. Isso me parece
também por outros motivos que falta um pouco de paciência em razão de uma desordem, me parece que está tudo meio junto. Talvez a gente podia pensar, assim, para refletir um pouquinho mais, só assim, jogar a pergunta, né? Será que o problema é a falta de paciência, a falta de ordem? Será que não tem algo maior por trás que pode representar melhor essas atitudes da Sara? Né? Senão a gente começa a encher de problemas. Problema conjugal, né? Desequilíbrio na relação conjugal é que pode estar desencadeando tudo isso, né? Ela se sinta sozinha, né? A falta de ajuda do pai, né? A falta de presença do pai, ela pode estar sobrecarregando a Sara e ela não está sabendo lidar com isso. Então, a falta desse diálogo, né, entre ela e o marido para combinar as coisas, acho que faz com que ela esteja dessa forma, né? Legal. O que mais, pessoal? Eu ia comentar a mesma coisa, que ela coloca lá que ela confessa que sente-se só, pois o marido não participa da educação por trabalhar muito. Né? Então, acho que é bem esse exemplo, né? Que o Roberto tinha colocado ali, é mais ou menos isso, né? Ela tá inquieta, ela quer alguma coisa, mas nem ela sabe o que é direito, né? E ela acaba se confundindo ali em vários momentos por várias situações ali, nem por isso, né? Se tá quieta, tá ruim, mas de repente o menino faz muito barulho, ela reage de um jeito muito extremo, porque ela tá irritada. Eu coloquei, acho que os pontos são iguais em outros casos, é uma bola de neve, né? A gente começa a ver o problema, o fato que vem, né? Como a Luiz falou também. É isso aí, às vezes muitos fatos juntos podem gerar, assim, né? Isso, começa a vir uma bola de neve de fatos ali e acaba se perdendo. Eu coloquei, né, que ela não tem controle sobre o filho, né, que é mal educado ali. Embora ela ache que seja destino que sorteou para ela O pior. A pior das crianças, o monstro, sei lá, fala ali. Tem respostas negativas extremas com o filho quando ele faz algo ruim e não orienta, apenas dá um show também. Né? Foi o que eu tinha comentado lá. Ela faz uma coisa ruim e ela dá outro show e fala, o menino quer se defender, não, eu sei que você está fazendo a tua parte de menino monstro aí. Ela está perdida. Bate a mostra quando ele faz algo errado. Acredito que o problema está nas atitudes da criança sem ter ligação com a forma como trata, de cumprir essa ligação de causa e efeito do menino ali. Ameaças aparentemente não cumpridas ali, né? Porque ela fica falando coisa para ele ali, parece que não dá certo. Acha que as amigas têm sorte por ter os filhos comportados, tenta comprar o comportamento do filho com doces e tirar as coisas do caminho para o menino não quebrar é melhor do que ensiná-lo a utilizar o espaço. Acho que de modo geral, para resumir, talvez, não sei se é o problema, acho que não é a base de todos os problemas, acho que tem coisa para trás. Mas muito desses problemas eles passam pela comunicação. Né? Acho que diferente dos outros casos a gente não via tanto isso. Esse problema, essa mãe, as crianças eles têm um grave problema de comunicação. A mãe não consegue. Cortou. E fica bem suado assim das outras famílias, né? Porque as outras duas famílias, até acho que foi o Roberto que falou, né? As mães explicam, esse é o ambiente, essa é a situação, é isso que vai acontecer. As mães contam, assim, dão já aquela segurança para a criança. E essa mãe tem um problema grave de comunicação. Né? Ela não conta para a criança o que vai acontecer e ela não deixa a criança comunicar também o que está acontecendo. Sabe? Então, acho que não é a base, acho que tem coisa para trás. Nela, no casal ali, mas acho que uma segunda etapa seria a dificuldade de comunicação dessa mãe com essa criança. Vocês viram, conseguiram ler a nota técnica do caso? Se fala um pouco ali da questão emocional, né? Dos ambientes, né? E um pouco ali do ambiente emocional também. Queria que, sobre isso que a Bruna falou, vamos pensar um pouquinho nessa questão também, assim, de como ela se sente, né? Como que a Sara se sente? Ela é pistola, ela não conversa com a criança, né?
O que precisa pra gente se comunicar? Então, seria talvez uma pergunta também pra gente pensar aí, né? Que a Bruna tá falando aí da falta de comunicação, né? Que ela não tá conseguindo se comunicar com o filho. O que precisa pra ter uma boa comunicação com as pessoas, assim? Primeiro de tudo, precisa querer escutar, né? Estar disposto a escutar e, né, e não reagir assim de forma tão brusca, né? Tão grosseira. Não sei o que vocês acham, assim, mas quando eu ouço a Sara, assim, nesse caso, a gente às vezes lembra de outras pessoas, né? Que, assim, que veem um filho como um peso, assim. Eu ouço muito isso, assim. Pergunta assim, você vai ter mais um filho? Assim, Deus me livre, né? Mais um filho. Não, nossa, tipo, não, é só um. Não, nossa, nem... Eu faço visita, né, com os meus residentes, daí às vezes eu falo que tem mais filhos, assim, o pessoal se assusta. Então, me parece um pouco a Sara, assim, né? A gente vê outras Saras, né? Tipo, e é tão bom, né, ter filhos e... Né, o que acontece com a Sara, né? Que parece que não tá tão bom, assim, né, de ter filhos, né? Bom, a gente já falou vários problemas da Sara, várias pequenas coisas que vão juntando. Nós temos que juntar um problema aí. Uma coisa, não precisa ser o melhor também, porque a gente vai ter mais tempo aí na plenária de discutir também. Mas o que a gente acha que poderia, de tudo isso que a gente falou, que poderia estar no fundo atrapalhando ela de fazer tudo isso, assim, né? De chegar na hora, de falar direito com o filho, enfim, tudo que tá faltando. O que será que tá faltando aí? Que tá atrapalhando? Vamos colocar a massa cinzenta para trabalhar aí, pessoal. Tem algumas perguntinhas lá pra gente pensar, né? Tem uma pergunta que fala assim, existe relação para refletir sobre e debater a reunião de equipe, tá? Eu vou fazer uso delas porque ajuda vocês a lembrarem que isso tem também no material e que é importante a gente estar vivenciando, tá? Então lá no final do nosso texto tem essas perguntinhas. Tem uma que fala assim, existe relação entre as ações de Sara e a forma como ela se sente? O que é preciso para ela melhorar seu estado atual e a relação com o filho? O que será? Pode falar, Marina, não tenho medo. A gente tá aqui para errar mesmo, porque é errando que a gente vai aprender depois a resolver nossas coisas também. Não, eu só ia comentar que a gente tinha, como alguns colegas falaram, ela tinha algum problema no relacionamento conjugal e tal. A gente não tinha pensado nisso, nessa questão do relacionamento conjugal, mas que ela tem alguns problemas com ela, não sei, psicológicos ou, enfim, ela acaba sendo uma pessoa muito desestabilizada, nervosa e acaba refletindo diretamente na forma com que ela trata o filho, com que ela reage às coisas que ele faz, sem paciência. Mas agora, o que exatamente ela nominar assim um problema, eu não sei. Na verdade, se ela está passando essa insegurança, essa aflição, se ela está sentindo isso, ela com certeza está também externando isso e sabe que a criança vai, não sei, assim, ser um espelho do pai e da mãe, efetivamente, mas a criança vai perceber essa insegurança, esse estado ruim que ela está e também vai ficar mais agitada, mais inquieta também, vai atrapalhar ainda mais. Então, acho que ela está bem, vai ter essa tranquilidade para poder tratar a criança da melhor maneira, vai facilitar bastante essa relação com Uma coisa para ajudar vocês, assim, que eu às vezes tinha dúvida também, no começo, né, do curso, é que esses casos são reais, aconteceram de verdade e foram solucionados. E são casos que não precisam de tratamento assim, psiquiátrico, psicológico, medicamentoso, sabe? Então, que às vezes, né, a gente mesmo manda para o psicólogo para resolver, né? Então, dá para resolver, lógico, sempre é bom um psicólogo em algumas situações, né? Não é que não dá para, né, ir no psicólogo. Eu tenho uns psicólogos muito bons aí, mas o que a gente podia, né, pensar de que está acontecendo com a Sara, que acontece mesmo, né, na vida, assim, né? Ali na nota técnica, em um ponto, eles colocam que a estimulação precisa ser sensorial, intelectual e afetiva, né?
ela chama o menino de monstro, chama ele de esquilinho, chama ele de alguma outra coisa aí também. Porquinho. Né? Porquinho, né? Acho que é igual o outro caso lá, né? A percepção sensorial das crianças, eles querem tirar tudo da altura da criança que quer, para que ela não tenha um estímulo ali também sensorial, de repente, né? E essa questão afetiva dá pra ver bem quando ela chega, né? Fala assim, ó, vai pra lá e me deixa em paz um pouco, né? Assim, acho que os estímulos ali já começam a mostrar que talvez os estímulos não sejam bem trabalhados, né? Legal, hein? Como a gente pode colocar isso, Walter? Porque veja, vamos tentar preparar alguns problemas legais aqui, que nossa turma, nosso grupo encontra, para a gente depois na plenária, a gente poder, né, vocês na verdade, né, poderem ir falando o que a gente encontrou aqui, né, na plenária, quer dizer, na reunião de equipe. Como a gente pode colocar isso, Walter? Eu não sei, vamos trabalhar em grupo, decidir isso. De tudo que a gente falou da Sara, da dificuldade dela, né? O que mais pegou aí, né? Você pegou num ponto bom, assim, de tudo que a gente vê na nota técnica, essa questão afetiva é a que mais está mexendo aí, né? Uhum. Então, como que a gente poderia colocar isso num problema, assim? Que depois vem todos os fatos que nós vimos sobre a Sara, né, que as coisas que ela falou pro filho, a forma como ela chegou, enfim, tudo que foi um pouco diferente das outras, né, que encheu nossos olhos, assim, tudo isso veio do quê, assim? De tudo que a gente já falou, do problema dela com o marido, o problema dela com ela mesma, e essa questão afetiva. Como é que a gente pode elaborar um problema dentro disso tudo que a gente já comentou aqui? Eu vejo uma falta de formação dela, assim. Se ela tivesse alguém para direcionar, tivesse ajuda do marido, eu acho que se resolveria muita coisa. Agora, não sei se é exatamente isso, mas eu falaria paz interior, né? Mas aí ficaria muito religioso. Mas, assim, rezar ajudaria também, né? Uma direção espiritual, uma coisa assim. Mas, para não ir para esse lado, eu acho assim, a ajuda do marido eles conversarem, olha, vamos melhorar a nossa vida, vamos procurar um equilíbrio. Que essas são as soluções daí, né? Achar o problema. Mas assim, então, você tá comentando então assim, que se tá faltando essa paz interior, o que acontece? O que é o problema? Que depois a gente vai dar a solução. A gente tem que escrever o problema, que daí a gente vai solucionar, dando para ela que reze, que procure ajuda do marido e tal, né? Então, qual que é o problema? Vocês viram que legal isso, gente? Desculpa falar um pouco, mas vamos supor, se a gente coloca que o problema é falta de presença do pai, tá? A solução é o pai estar mais próximo. Vocês veem que não resolve? Não é isso. É só para exemplificar. Porque quando a gente teve a moderação da Karina, ela falou isso, né? O problema tem que ser, a solução tem que ser pequena, tem que ser concreta e tem que ser possível de ser feita, né? Então, só por causa disso que eu quis falar, né? Assim, tipo, então é paz interior. Então, vamos dar paz interior, né? Então, que mais? Tem alguma coisa grande aí que a gente pode colocar para Helena, para Sara? Podem pensar um pouquinho. As médicas aqui do grupo que estudam muito sobre o comportamento humano. Que será, hein? Assim, lógico, né? A gente já viu esse caso antes, né? A gente não quer ficar falando para vocês pensarem. E às vezes não é fácil mesmo. Esse caso é difícil, hein, de achar os problemas. Não é muito fácil mesmo. A gente já quer mandar para psicóloga, mãe, já é pronto. Mas a mãe é louca, né? A gente é meio Kátia, assim, às vezes, né? Tem que tentar ser mais Helena, né? Nesse caso aqui. Uma coisa assim que eu acho também é que pode ser um fato, não um problema, mas um fato de a Helena querer ajudar a Sara, ver que ela não está bem, que ela está desorientada e tentar sensibilizar a Kátia nisso. E a Kátia parece que não está muito interessada, né? Parece que
Ela quer resolver o problema do trabalho dela. O trabalho dela não toca, não tem nada, no caso, o trabalho dela. E aí, deixa eu dizer que se a Cátia percebesse quantas áreas precisam de ajuda, e se a gente desse um bom exemplo no trabalho, isso poderia talvez fazer com que ela faça. Isso foi uma boa coisa aí, Jamile. Olha, a Helena mesmo já está nos ajudando a encontrar aí o problema da Sara. Ela que conhece melhor do que a gente, conta aí no caso alguma coisa da Sara. O que a gente pode colocar então como um problema aí do caso? A Sara não está enxergando não está enxergando como está enxergando, ela enxerga que as outras crianças são boas, que a relação deles vai bem, mas ela não percebe que ela está fazendo o papel dela também para... Seria uma falta de organização no ambiente familiar. Nós começamos com isso, né? Com uma falta de organização e paciência da Sara, né? Podemos colocar isso e tem também a questão da comunicação ali que a Bruna falou. Então, a gente colocou 3 coisas aí que entra dentro dessa desorientação, vamos dizer, né? Que a Helena comenta assim. Então, a Sara está desorientada. Então, como que a gente pode elaborar um problema para depois solucionarmos? Falta de... Eu acho que a gente pode seguir bem a nota técnica, né? Que fala da importância da questão da afetividade ali. Então, eu acho que um dos problemas assim desse caso, né, pelo que vocês estão comentando ali, a gente está percebendo, é a questão mesmo da afetividade ali da Sara, né? Que talvez uma imaturidade afetiva, assim, né? De não entender assim o que é ser mãe, né? Como que é o relacionamento mãe e filho, né? Me parece que é algo por aí. O que vocês acham? Tô dando só uma ideia, assim, né? Eu acho que é por aí, assim. Acho que, assim, se fosse para tentar resolver um desequilíbrio emocional na Sara, né? Que acaba desencadeando todos esses outros desequilíbrios com o filho, né? Enfim, existe a base disso é esse desequilíbrio emocional, que talvez não seja tão grave como você colocou, a ponto dela precisar, enfim, do acompanhamento profissional, vamos dizer, mas talvez de um apoio, de uma rede de apoio melhor, né? Talvez ela não conte, né? Sei lá, com rede de apoio, alguma coisa assim, sabe? Então dá a impressão que ela tem um grande desequilíbrio emocional, assim, não, mas enfim, algum desequilíbrio emocional ali que ela vai precisar retrabalhar isso nela, a partir dela, para que ela passe isso a partir dos próximos, para os próximos relacionamentos, sabe? Para as próximas relações que elas têm, seja profissional, com as colegas do trabalho, seja com o filho, enfim, com o marido, a gente não sabe qual é a situação com o marido, enfim. Porque me parece, assim, que esse desequilíbrio emocional é um sintoma ainda. Vocês não concordam, né? Assim, ela tá, então tudo isso, né? Que ela grita, dá safanão, sente sozinha. Então, resumidamente, isso é que ela tá desequilibrada, né? Emocionalmente. Mas esse é o problema, assim? Ou ela tá assim por causa de outra situação? Olha que interessante pra gente poder raciocinar, refletir, não é? Porque senão fala assim, veja, pessoal, na vida real, né? Não sei o que vocês acham, assim. Se a Sara aparece perto da gente, fala assim, coitada dessa Sara, né? Coitada, vou indicar uma psicóloga para ela, né? E será que não tem alguma coisa que a gente possa ajudar sempre o psicólogo? Hoje é super caro o psicólogo, né? Não sei, assim. Mas será que não tem algo mais normal, assim, né? Para ajudar? Mas para ajudar ela, ou ajudar a gente mesmo, o que ela tem, né? Qual que é o problema? Essa é a grande questão do curso, né? Não é muito legal isso? Vai lá, Roberto, Joinville. Então, me parece que precisa cair a ficha nela de que ela é mãe, né? Por exemplo, ali até pelo ponto de vista, ela está pensando né, lá, não quero tirar o vaso de dentro não quero dar espaço para o meu filho. Me parece que é uma situação um pouco egoísta.
Então, acho que a partir do momento que ela entende que ela tem que se entregar para a maternidade e que tem que entregar isso, a vida dela para o filho, entende? Pensar no desenvolvimento do filho, eu acho que é o primeiro passo para ela querer mudar alguma coisa. Não sei se... Mas é mais ou menos isso aí. Me parece que ela está um pouco egoísta nessa história, né? Pra gente não atrasar muito e ter mais coisa para pensar, vamos deixar então aí com a Sara com uma falta aí de... Aquilo que vocês colocaram no começo, né? Essa falta de paciência que a Sara tem para enfrentar a situação dela, né? Tá? E claro, né? Tudo que a gente discutiu, a gente sabe que essa paciência está um pouco... talvez a palavra não seja bem essa, mas é mais ou menos isso que a gente quer organizar com ela, tá? E aí, gente, além de tudo isso da Sara, o que mais? Vocês viram mais alguma coisa que vocês acham que pode ser também um problema do caso? Vocês escreveram alguma coisa quando... A nota técnica também dá algumas pistas pra gente, né, de problemas, assim. Então, vamos ver se vocês estão afiados na nota técnica aí. Que veja, né, o caso, o método do caso, né, é você estudar a nota técnica, né. Então, eu teria que agora fazer uma prova com vocês, começar assim, vamos lá, pessoal, o que é, né, quais são os 3 tal, né, lógico, a gente não vai fazer isso, né, mas a gente tem que estudar assim, para saber mesmo, né, dominar a nota técnica. Na nota técnica ali, na questão de desenvolvimento psicomotor, eles comentam, né, do espaço das crianças e tal, não ser limitado, e daí tem essa questão do texto dela ter colocado a criança ser mesmo diferente. Eu passo o mais amplo possível, tendo segurança para a criança poder se movimentar. Mas vocês acham que ficar 1 hora no cercadinho... Não, a gente não achou que fosse um problema, mas chamou um pouco a atenção que na nota técnica comentava isso. Daí eu fiquei pensando, será que isso é para ser um problema? Só que no início a gente não achou que fosse um problema. Entendi. Obrigada, Marina, porque eu achei a mesma coisa, gente. Eu achei na verdade, super correto ela botar a criança lá. Porque eu fiquei pensando, pra mim seria incorreto ela dizer pra Maria, ou pros outros, né, pequenininhos, olha, Maria, você olha o seu irmão. Imagina, né, 3 anos, né? Nossa, será que botar no cercadinho é ruim? A gente não conhece a impressão também. Não, é engraçado. A Kátia sugere isso, né? Eu achei ela super prudente, sabe? Eu pensei, nossa, eles podem trabalhar tranquilos, o neném é pouco tempo, o nenenzinho vai ficar ali 1 hora, tudo ok, tudo controlado, e não deixa as outras 3 pequenininhos cuidando do menor ainda, né? Eu fiquei com essa dúvida também, pensei, nossa, será que isso é ruim, gente? Eu tenho que rever meus conceitos aqui, que eu não tô nem enxergando as coisas tão ruins no mundo. A Kátia comenta isso no texto, né? Ela acha ruim o cercadinho, ela vê com né? maus olhos, assim, né? Mas tem que pensar só que é só durante 1 hora, e, enfim, realmente não me parece que é um problema, assim. Mas em relação a isso que você falou, Marina, da casa, né? Será que em relação a Sara tem alguma coisa da casa que não está adequada? Já que é a Sara que parece que tem mais problemas. Será que a gente encontra um problema na Sara? Aparentemente o ambiente não está voltado para criança ali, né? Não é um apartamento muito grande e todos os cômodos, ela falou, tinha alguma coisa que não dava certo para a criança. Parece que não está adaptada a criança a casa, né? Os objetos. Vamos colocar isso também como problema aí? O ambiente da casa? Querem pôr isso como um problema? Como a gente pode colocar, assim? O que vocês acham? Escrever, assim. É porque o texto dá a impressão que nada na casa, nenhum espaço na casa, a criança, né, o menininho pode usar tranquilamente. Né? Porque eu até entendo que, assim, sei lá, ela não queira tirar os vasos. Não sei se é porque assim, eu cresci com a minha mãe dizendo que ela nunca tirou nenhuma flor de dentro de casa e a gente teve que aprender a lidar com as coisas. Então, pra mim é normal, assim, não sei, posso estar, né, de repente, 35 anos errado, mas em algum espaço da casa tem que existir esse espaço para as crianças, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente não tirou muitas coisas, mas existe um espaço onde é delas, né? Então, na sala, as coisas continuam lá, né? Os porta-retratos, enfim, continuam lá, mas elas sabem que, enfim, do outro lado da sala está o espaço delas, onde elas podem bagunçar à vontade.
Então, e na casa da Sara, dá a impressão que nem o quarto de hóspede, que é uma coisa que eles não usam, ele diz isso no texto, né, que eles usam muito pouco, nem a sala, nem os vasos, nem as flores, então, nenhum espaço pertence àquele menino. Né? Então, aí também existe um problema. A própria nota técnica diz que a casa deve ser redecorada para proporcionar muitos estímulos e seguros, né? E lá ele fala, não, vamos tirar o vaso, vamos quebra, vamos levantar, né? E ontem à noite eu estava no banho minha filha no nosso quarto, e daí eu estava esquentando a água e vendo ela, e ela correndo pelada no quarto. Ela queria mexer no aquecedor, daí estava ela aromatizador na parede, que é um negocinho de cerâmica com água dentro, um cheirinho ali. Ela foi lá, botou o dedo dentro, ela foi lá, apagou e acendeu a luz, ela foi lá e quis escalar a cortina. Né? Eles tentam explorar o ambiente dentro do possível, né? Porque só olhando para frente é uma coisa tomada, mas né? Então, assim, dentro do possível tem que manter ela explorar. E parece que para Sara ali tudo é um problema, né? O vaso, tem que tirar espaço da varanda, para tirar os vasos da varanda para que o menino possa fazer xixi na varanda lá e não suje minha casa aqui dentro. Daqui para dentro nossa, né? Eu fico imaginando assim como deve ser difícil morar numa casa dessa para uma criança, né? Porque não pode mexer em nada que quebra. Dá a impressão daquilo que o Roberto falou, né? Que o olhar da maternidade, né? O olhar da necessidade, o que uma criança precisa, né? O que eu preciso dar para ela, né? Parece que tá faltando esse pensamento aí. Falta de atenção, né? E aí ela ignora o coitado. O coitado tá estressado que não pode fazer nada. E aí, quando ele faz para chamar a atenção, a mãe também ignora. Então, coitado do menino, né? Haja caramelo. Podemos colocar o ambiente da casa não preparado para a criança como um problema? O que vocês acham? E daí nós vamos tentar ir para soluções, certo? A gente tem 10 minutinhos para falar das soluções. Daí eu quero muito que vocês, na semana que vem lá, falem bastante, assim, senão a gente não vai ganhar o nosso salário, entendeu? De chefe de equipe, falar assim, vocês são muito ruins, ninguém fala do seu grupo. Imagina. Tem uma competição entre os chefes de equipe para ver qual do grupo que fala mais, assim, que não pode ser a gente, né? Você tem que lembrar que o seu grupo é o grupo do Sul. Geralmente esse é um diferencial. É tudo brincadeira isso, viu, gente? Vocês estão sendo super legais na participação. Não, eu tô brincando. E quem vai assistir esse vídeo depois, pelo amor de Deus, é brincadeira isso, né? Depois vai levar gente, então vamos lá. O que a gente pode ajudar? A gente falou tão mal dessa Sara, coitada. Vamos ajudar ela. Ela tá pedindo ajuda pra gente. O que a gente pode dar de dicas aí, de soluções práticas, concretas, objetivas, aplicáveis, né, para ela? Quebrar o vaso. Quebrar e jogar fora os vasos. Podia fazer uma doação desses vasos. Uma solução é essa, né? Retirar os vasos, é isso, Roberto? Mais ou menos. Eu falei brincando, mas pode ir por aí, né? Eu criar um espaço para a criança, então, né? Fica mais, mas vamos fazer de forma objetiva, né? Tipo, criar espaço como? Começando tirando os vasos. Então, criar um espaço, acho que o quarto de hóspedes podia ser um espaço para a criança, né? Ótimo. Podia fazer o que o quarto de hóspedes, Roberto? Transformar no quartinho de brinquedo, né? Legal. Hoje em dia você pode ter uma solução boa, assim, de ter, sei lá, um sofá-cama que vira um sofá, vira uma cama quando vem a visita, que é bem esporádica, né? Ou então, sei lá, um colchão guardado, que depois você coloca lá quando vem a visita, né? Então, organizar um espaço que possa virar um quarto de hóspedes quando for preciso, mas que no dia a dia possa ser útil para a criança que está lá precisando, né? Que mais, gente? Nós temos que ter poucos problemas e muitas soluções, sempre. É uma coisa que ajuda também para a gente saber se é problema no método, né? Por quê? Porque isso é um problema, né, que a gente aprende. E eu sei, tem uma solução. E a solução é como, né? Então, como que eu vou ajudar a Sara? Tem outra solução que também pode ser interessante.
mas é dar o espaço, conversar, né, entre o marido, né, e a Sara, mas para que ele dê o tempo para a esposa sair e fazer algumas coisas, né? E como que a Sara pode conversar com esse marido? Dá umas dicas aí. Aí eu desligo meu microfone. Não, mas vamos colocar essa solução. Gostei, Isso, Roberto. Sara conversar com o marido, uma boa solução. Então né? pedi para o Jorge. Para que ela saia, ela tem o espaço dela, né? Se ela fica tão agoniada para sair, é porque é aquilo que a gente conversou esses dias também, né, Alexandre? Sim, Né? Eu acho que é... Ela tá se sentindo sozinha, ela tá, né, se sentindo silenciosa, ela tá precisando sair um pouco. E todos nós tivemos filho bebê pequeno, a gente sabe como é, né? 24 horas, a criança precisa 24 horas de alguém do lado. Não pode ser só uma pessoa do lado, precisa ter essa divisão, né? Precisa ter essa troca, né? Senão a pessoa enlouquece mesmo. O que você ia falar, Marina? Falei que ela pode falar pro marido que ela tá sobrecarregada, exatamente isso, precisa dividir. Como que ela chega nesse marido, gente? Dá uma dica aí, às vezes ela não sabe. Como que ela chega no marido esse marido trabalha um monte, como é que ela chega nele e fala essas coisas? E aí, pessoal? Como que a mulher convence o marido? Normal, faz a comida que o marido gosta, bota o marido sentado na mesa, né? Assim, aquela técnica básica de quando você quer criticar alguém. Primeiro você começa agradando, você agrada, deixa a pessoa feliz, e depois você solta a bomba no final, você tá sobremesa. Você pergunta como é que foi o dia, né? Você combina, as mulheres são espertas, entendeu? Você já você marca um jantarzinho especial, fala que você tá com saudade, que ele tá viajando muito, entendeu? Marca um dia especial, que seja especial mesmo, né? Não pode ter só a intenção da conversa. Claro que tem que ter a intenção de sair também e de ficar junto e de comentar com ele que ela tá precisando de mais momentos, né? Às vezes você precisa de uns 3 momentos para depois chegar na conversa, né? Então você precisa sair junto uma vez só para sair junto. E daí falar pra ele, não foi legal sair junto? Tô precisando. Vamos sair de novo tal dia. Sai de novo, e daí ele vai dizer que ele vai ver que é legal. Às vezes tá faltando isso, né? Tá faltando estar mais juntos, conversar mais, vivenciar mais tempo junto, assim. Casal que fica muito tempo longe, o marido só viajando, não dá certo, né? Precisa ter convivência. Então, vamos ajudar a Sara a promover mais tempo de convivência. Aquela história do tempo de qualidade e quantidade. É importante ter a qualidade quando tá junto com a pessoa. Mas família, casamento, filhos, precisa de quantidade também, não é verdade? Precisamos passar tempo juntos, senão a gente não se conhece, a gente não troca as coisas. Às vezes você passa mais tempo com o pessoal do trabalho do que com a sua família. Então tem que ajudar essa Sara, esse marido aí, né? O que mais? Temos 2 minutos. Eu queria falar isso, que talvez é tanta coisa que ela não poderia chegar para o Jorge e lançar tudo de uma vez. Porque senão realmente ia ser pesado e talvez ia se afastar. O marido ia sentir que a carga era muito pesada. Isso, tem que ir aos pouquinhos, né? Aos poucos. Conquistar esse marido para estar mais presente, mostrando, valorizar a importância dele dentro da casa, né? Eu assisti uma palestra da Dora Porto esses dias, que ela falava assim, que se o marido chega em casa e a esposa despeja tudo nele, né? Chegou com fome, cansado, ela começa a despejar que o problema... E o pai começa a chegar cada vez mais tarde, né? Então tem que tomar cuidado, né, com isso, assim, né? Então eu achei legal, viu, Bruna? Preparar o ambiente, né? Bem legal, gente. Olha, então... Uma coisa que eu pensei também é da Helena, já que ela está percebendo, assim, a situação bem, que ela mesmo fala assim, a está desorientada, que ela talvez... ajudar a Sara a entender o papel de mãe com alegria, a vivenciar esse momento com alegria. Acho que a Helena uniu compaixão. Como que a Helena pode fazer isso? Dá mais dicas assim. Como que ela chega na Sara? Acho que convivência. Acho que se ela levar a Sara para conviver um pouco na casa dela, ter um exemplo do dia a dia,
ela vai se sentir tocada. A fazer Isso, algum... marcar um churrasquinho, né? A Helena com a família, com o marido, daí vem o marido da Sara também. Ver como é que vai Elas não estão em tempo de pandemia, então elas podem fazer isso, né? E isso aí, né? Ficar mais próximo, mais presente, né? Eu acho que é bem isso. A Sara também buscar essa rede de apoio, né? Porque às vezes o marido não pode e ele não vai poder. Né? A gente não sabe, de repente esse marido realmente trabalha muito, ou sei lá, viaja. E depende, né? Depende desse tempo. Por mais boa vontade, às vezes, que esse marido tenha, às vezes ele não vai poder. Né? E naquele momento talvez não seja possível ele, sei lá, mudar de emprego ou qualquer coisa parecida. Mas existem outras pessoas que podem fazer parte dessa rede de apoio, né? A Helena, muito espertamente, ela tem uma rede de apoio. Tanto que 4 dos filhos dela estão na casa da avó. Né? A gente já falou lá primeiro que os avós nem sempre são a melhor opção. Claro, mas são uma opção, claro. Né? Né? Mas para de vez em quando, para ela ir tomar um café sozinha, sentar numa padaria, tomar um café. Como ela fala em algum momento, né, como uma pessoa normal, sei lá, alguma coisa assim, como uma adulta, né, conversar com adultos, para isso. Bom isso. Existe uma rede de apoio. Escreve aí, Alexandre. Já escrevi, tudo que vocês falam, gente, eu escrevo, tá, para eu aprender, tá? Mas eu gostei dessa palavrinha de apoio. Bom, isso mas aí. pegando o seu gancho, Bruno, aqui, o nosso tempo já acabou, né, que o marido, de repente, possa ser que não consiga ajudar, né, ele está trabalhando o dia inteiro. Então, como que ele vai ficar com a criança de dia para a Sara sair? Não tem como. Então, o que eu tinha pensado é assim, poxa, mas será que a Sara não podia tentar brincar mais com o seu filho? Mas contratar uma babá em algum momento, dividir ou colocar numa escola, já que eu sempre falo assim, né, a gente trabalha para trazer dinheiro. Então, assim, o dinheiro tem que compensar as coisas as necessidades. Está trabalhando um monte, mas não tem dinheiro para pagar uma escola, para pagar uma diarista, então acho que não está trabalhando direito. Alguma coisa está errada, né? Então trabalha menos e fica em casa, não, sei mas lá. Além da rede de apoio, né, que pode ser, às vezes o marido não consiga, né, um babá, a escola, tal, avós, mas assim, será que a Sara não podia tentar brincar com o filho, né? Ver a importância, ver como que é legal, né, ter um filho dessa idade. É que nesse momento ela não está bem, então ela primeiro precisa estar bem, ela precisa de um tempo para ela observar, para ela crescer, daí assim que ela estiver bem, que ela aprender com a Helena, o que ela pode fazer, daí sim, daí ela vai conseguir, né? Eu acho que a minha ideia não foi muito boa aqui em casa. Assim. Não foi boa, assim. Não, eu estava lembrando de outros cursos que a gente fez, que uma delas foi essa solução também, né, de que de repente a Sara entender que ela está com um filho que pode suprir muitas, né, das necessidades dela de falar, né, do silêncio da casa. Né? Eu acho que mudando toda essa questão que vocês comentaram, né, de preparar o ambiente para a criança vai estar melhor também. Né? Ela, como o Paulinho falou, a criança está chamando a atenção da mãe, e a mãe consegue perceber, né, Bruna, como você comentou também, consegue perceber que o filho está dando todos os sinais que quer a mãe, que quer carinho, que quer afeto, né? Talvez falta essa afetividade, assim, né, da mãe com o filho, né? Mas enfim, já falei demais, Muito bem, gente, olha, fica um gostinho de quero mais, tá? Pra gente, no próximo sábado, discutir de novo, ver o que os outros casais pensaram, porque com certeza a gente acaba sempre se apegando numa coisa só, né? Nós não falamos quase nada da Kátia, não falamos muito da Helena, então no próximo, na plenária, vão ter outras coisas que vão acrescentar mais aí na nossa discussão, tá? Pra gente fazer e fechar fica plano de ação pra nossa vida. Uma missão aí pra a gente tentar achar qual que é o problema que a gente não conseguiu ainda escrever, da afetividade, o que tá... ler de novo a nota técnica, ler o caso, vamos ver se nosso grupo consegue aí identificar. Se até a plenária, a gente consegue. É assim, quem quiser fazer já um plano de ação pode, né? Quem quiser. Ou se quiser esperar também a plenária para tentar pensar, mas podem ir pensando já em planos de ação da casa, como que tá, né? Casa de vocês, será que tá nossa casa preparada para os nossos filhos? Será que a gente, né, tem uma boa afetividade com eles, carinho? Como que tá essa questão? Será que a gente fala porquinho para eles? Eu falei esses dias para um filho meu. Mas não posso falar, né, pessoal? Gente, um abraço pra vocês. Nos vemos, tá? Na plenária. Vocês morrem de rir com a gente, né? A gente é meio maluco, mas é assim mesmo. Um abraço, tá bom? Tchau, durante a semana a gente vai falando. Alguns não falamos
muito essa semana, a gente falou com outros e o tempo é meio curto, mas semana que vem a gente vai priorizar os que não foram falados Eu já essa falei semana, com tá? todos os meus Abraço. os esposos, já falei. Todos os esposos. A Luísa tá Comigo você atrasada. não falou não, viu, Alexandre? Nossa, você que mais falei, meu Deus do céu. Gente, um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Até. É,